Desafio hoje de ministrar a palavra do Senhor, falo que é uma ministração muito forte, porque ela exige de nós entendimento e reflexão em cima dos textos. Ela sacode a gente. Pelo menos eu vou dizer uma coisa para você, que quando a gente prepara uma palavra, pelo menos para mim sempre foi assim, antes dela falar com as pessoas, ela fala comigo. Então, antes de você receber uma exortação, eu recebi primeiro. Antes de você receber uma palavra que edifica você, eu recebi primeiro do que você. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então, a palavra é para nós. A palavra não é exclusividade. Eu já ouvi pessoas dizendo para mim, falando assim, quando a gente lança uma palavra, é como que se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que a gente lançou. Não existe isso, tá? Não existe isso. Deus, ele não tem compromisso com a palavra que o pregador fala. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, sobre a palavra dele é que ele vai velar. Então, não adianta eu dizer palavras só porque eu estou servindo a Deus e eu vou dizer aquilo e aquilo vai acontecer porque eu sou um servo de Deus. Não. Vai acontecer e Deus vai velar sobre a palavra dele. Amém? Nós muitas vezes vemos ministrações, o pastor Vitor na sexta-feira ele citou até a pregação Pecadores nas mãos de um Deus irado. Alguém já ouviu? De Jonathan Edwards? Foi em cima de Deuteronômio. E quando nós lemos esses livros, e essas histórias que aconteceram, e até relatos bíblicos de pregações nesse estilo, que eu falo, Senhor, a gente precisa viver isso daí na igreja dos dias de hoje, todas as igrejas. Uma convicção muito forte dos nossos pecados. Um constrangimento muito grande, porque a gente tem um bom texto, a gente fala muito disso. Mas viver o que a história diz que essas pessoas viveram, como o Jonathan Edwards quando pregou, se eu pregar o mesmo sermão aqui, é outro contexto, é outro momento, e foi o momento dele, mas eu falo na questão do impacto que a palavra traz sobre a vida das pessoas. Às vezes as pessoas estão na igreja, elas procuram uma palavra que seja confortável, que elas saiam felizes, que saiam legais. Afinal de contas, fui na igreja, recebi uma palavra edificante, saí feliz da vida, vou conquistar e vai ser e acontecer. E é interessante que essas ministrações, que esses homens sacudiam o mundo, não é nem só uma região, o mundo foi sacudido por causa dessas ministrações, é porque eram ministrações que confrontavam o conforto das pessoas. Imagine uma pessoa chegar num lugar e a presença dele, de tanta santidade que está sobre a vida dessa pessoa, trazer uma convicção de pecado para as pessoas caírem em pranto, chorarem, convictas, sabe? Sabe assim, você é convicto que você é vencedor? Aí a pessoa, não, eu sou convicto que eu sou vencedor. E aí falaram para vocês, você é convicto que você é pecador? Eu sou convicto que eu sou pecador, eu tenho certeza disso. E me sinto constrangido por isso, não é orgulhoso, é constrangido por saber dessa realidade diante de um Deus santo. Né? Muitas vezes, não que eu não gosto, porque eu também gosto do louvor, quando fala só quero ver você, é uma coisa que a gente canta hoje, mas ninguém ousou cantar isso daí conhecendo Deus. É o contrário. Eles falam, Senhor, meus olhos viram o rei, com certeza findou, vou morrer, porque eu sou pecador, homem de lábios impuros, e que habito no meio de povo de impuros lábios, e eu vi o Rei da Glória, e eu não queria ter visto não, porque eu sou pecador, isso me constrangeu e eu vou morrer. É Deus que se compadeceu, tocou os lábios do profeta e disse, a sua iniquidade foi tirada. Mas você vê que todas as pessoas que tiveram uma grande experiência com Deus, foram pessoas que foram impactadas pela santidade de Deus. Amém? A igreja, isso traz temor, isso chama temor, respeito pela pessoa de Deus, pela pessoa do Espírito Santo no meio de nós. Essa era uma realidade palpável, não é imaginável, era algo tangível para a igreja primitiva. Eles viam, era temor, era respeito pela palavra, era respeito pelo pastor, era respeito por tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque tudo dizia respeito a quem? A Deus.
a pessoa de Deus. Então, a palavra que estava sendo pregada não era a palavra do pastor, era a palavra de Deus através do pastor. Aquele senso de respeito, de saber o que está acontecendo realmente. O que é essa reunião aqui? O que é este culto? O que é ser cristão? Uma consciência tremenda, tremenda. Eu creio que, em termos gerais, nós, como igreja, precisamos realmente ter. Talvez as pessoas digam assim, deveria ser uma aula sobre isso, apóstolo. Sim, uma aula. Mas quantos viriam nessa aula? Né? Poucas pessoas viriam nessa aula. Então eu creio que todos os cultos devem sim ser pregados sobre isso. Porque se você não ouvir no culto, você não vai ouvir em outro lugar. Se você não tem paixão pela palavra quando se prega, não pense quando se ensina. A palavra que é um culto de ensino, um encontro de ensino, abre a Bíblia aqui, abre a Bíblia lá, estuda isso, estuda aquilo, depois eu te faço uma prova, muitos não participariam. Então eu creio que nós temos que falar do Evangelho e falar dessa realidade para a igreja dos dias de hoje. Nós vamos falar hoje sobre esse tema do que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu não vou falar para você porque de uma maneira que às vezes eu ouço alguns pastores pregando, que eu me sinto constrangido com a maneira que os pastores pregam. Porque da maneira que a pessoa passa, me parece que eu me coloco mais no lugar da prostituta para ser apedrejada da maneira que alguns pastores passam, do que uma pessoa santa. E eu acho que pregar dessa maneira é querer expor as pessoas e dizer que elas não são, mas nós somos. E não é correto isso. A Bíblia nos ensina que o pregador ele tem que pregar debaixo da palavra. Então, quando eu ensino para vocês, eu estou aprendendo para mim. Eu também preciso avaliar a minha vida. E quando nós avaliamos a nossa vida sem julgar a vida das pessoas, ou seja, pregamos para nós mesmos, a gente fica com vontade de sair correndo. A gente não fica cheio de vontade, eu preciso pregar isso. Não, a gente se sente quebrado. E dizer, eu não sou digno de pregar essa palavra. Eu não sou digno de ser líder de uma igreja, eu não sou digno, nós não somos dignos. É a graça e a misericórdia de Deus. Talvez decepcione muita gente isso. Mas é uma realidade, é a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É o Espírito Santo a necessidade que nós temos. E nós vamos ver aqui na pregação de hoje que tem muita gente que até são templos, que até são pessoas que tiveram o seu momento com Deus, foram convencidas dos seus pecados, mas não são cheias e não estão, ou melhor, não estão cheias do Espírito Santo. Por causa das características que nós vamos ver da igreja primitiva. Gente, por isso eu sempre falo que olhar para a igreja primitiva é aprender o que é o cristianismo com um propósito. Amém? Às vezes o cristianismo com propósito dos dias de hoje é a gente estar aqui. E o cristianismo com propósito da Bíblia é nós sermos templos do Espírito Santo. Andar por onde nós andamos, sendo templos do Espírito Santo, transbordantes. E então nós vamos, através da palavra, trazer algumas reflexões sobre isso. Amém? Como Jesus já anteveu os acontecimentos para a igreja primitiva, então não pense assim, quando Jesus falou de uma palavra escatológica, é para os nossos dias. Não. Já estava começando nos dias dele. Quando Paulo fala que nos últimos dias aconteceria, esse texto, quando diz o que significa últimos dias, para eles, últimos dias, e a realidade, começou desde que Cristo subiu e disse que ia voltar. Ali começou os últimos dias. Então, quando ele fala nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé. Não é uma coisa que é para 2023. É uma coisa que começou desde o ano 2000. Está dando para entender? Na época de Cristo, já estava tendo a perseguição à pessoa de Cristo e depois aos seus seguidores. Então, os últimos dias já começaram faz tempo. Amém? Então, não é exclusividade nossa. E de algum viés, de algum olhar, nós vamos perceber que existem as perseguições de uma maneira ou de outra. Amém? Mas eu quero ler com vocês, só para não ter que ler tudo que aconteceu de Estevão, porque a gente está lendo Atos, amém?
Está aprendendo com a igreja primitiva. Hoje nós vamos ministrar Atos 6 e 7. Mas Atos 6 e 7 é quando mostra a característica de um dos diáconos. Quais eram as características dos 7 diáconos da igreja primitiva? Boa fama, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Amém? Diga comigo, boa fama é o que pensam a meu respeito. Amém? Não é nem o que pensam, é o que falam ao nosso respeito. Qual é a fama que a gente tem? Você tem a fama de fofoqueiro, tem a fama disso, fama daquilo outro. É uma fama. O que a igreja diz a respeito da gente. Às vezes não tem, aqui não acontece, mas às vezes em outros lugares acontece. A pessoa pensa, aquele ali é fofoqueiro. A fama daquele ali é fofoqueiro. Aquele é isso, aquele ali, aquele é outro, aquele é... Cada um tem sua fama. A Bíblia diz que para ser os diáconos tinha que ter boa fama, ou seja, falam bem dessa pessoa. Ela tem bom testemunho, ela tem a sua integridade intacta. Amém? Segunda característica, que é uma pessoa não consegue ser uma coisa sem a outra. Cheio do Espírito Santo. A pessoa tem integridade e ela é cheia do Espírito Santo. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo sem integridade. Tem que ter as duas coisas estão alinhadas. Amém? E a outra característica é que eles são cheios de sabedoria. É como agir com o conhecimento que nós temos. Isso é sabedoria. Só conhecer não é sabedoria, é conhecimento. Mas como você utiliza, é utilizá-lo com sabedoria. Amém? É saber usar toda a informação que você tem de maneira correta, de maneira que edifique a você, as situações e a vida das pessoas. Isso é ter sabedoria. Amém? Jesus ensinou aos seus discípulos e isso ecoa para nós. Abre aí em Mateus, capítulo número 10. Vocês podem me fazer uma pergunta? Eu vou te falar para vocês uma pergunta que vocês têm que fazer para mim responder para vocês. Brincadeirinha, tá? Diga assim, pergunte assim para mim. Apóstolo, por que Jesus disse que nós teríamos que morrer? Já parou para ter resposta para isso? Perguntar? Por que Jesus disse que a gente tinha que morrer para viver? Por que nós temos que morrer? Jesus ele disse tudo isso para os discípulos dele e a gente vai avaliar isso, porque foram situações que aconteceram com os discípulos de Cristo, depois da sua morte e ressurreição, aconteceu na igreja primitiva e aconteceu com a vida de Estevão, esse grande homem de Deus. Às vezes a gente pensa assim, ser grande homem de Deus é dar tudo certo do jeito que as pessoas vão aplaudir a gente. E a Bíblia vai nos mostrar que não é. É estar certo do jeito de Deus. E estar certo do jeito de Deus pode te trazer prejuízos. Amém? É a realidade da palavra. Olha o que Jesus ensinou. Capítulo 10, nós vamos ler do versículo 16 em diante. Nós somos igreja de Cristo. Amém? Então vamos por partes. Nós somos discípulos de Cristo. Amém? Por isso nos tornamos igreja de Cristo. Amém? Amém. Então essa palavra aqui é para nós. Fechado? Diz assim a palavra do Senhor. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, por causa de quem? De Cristo. Sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não se preocupem em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será
salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temam eles. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo, as escuras ou as ocultas, só para vocês, particularmente, digam a plena luz para que todas as pessoas vejam e ouçam. E o que se vos diz aos ouvidos, proclamai sobre os telhados, para que todo mundo ouça essa mensagem. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um ceitil, por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 34 é algo que a gente teria que ler para muita gente. Jesus, paz e amor. Não é. Jesus não é esse paz e amor que as pessoas estão dizendo. O que importa é o amor. Não. Olha aqui o que Jesus disse. Não é palavra minha, é palavra dele. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Tudo bem, Esther? Bem? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a vida, vai perdê-la. Todavia, quem perde a vida por minha causa, achá-la. Bom, palavras do nosso Senhor. Amém. Jesus vai responder para a gente hoje na palavra o porquê que ele disse tudo isso. Porque a Bíblia diz que Estevão, ele cheio do Espírito Santo, as pessoas foram debater com ele. Mas ele estava tão cheio do Espírito Santo, tinha tanta sabedoria, que ele veio trazendo a história desde Abraão até o período onde ele está cara a cara com as pessoas. E ele vai dizer na cara das pessoas o seguinte, cheio do Espírito Santo. E as pessoas olhando para a cara de um homem cheio do Espírito Santo, viam como um anjo de Deus. A face dele estava diferente. Eles notavam a presença diferente. Tinha algo diferente na vida de Estevão. E ele falava e eles começavam a ficar agoniados. Por quê?
Porque Estevão começou a mostrar para eles que eles não eram diferentes dos pais. Vocês fizeram com Jesus o que toda a geração fez. Crucificaram os profetas, deram as costas para Deus, mesmo Deus amando, mesmo Deus estendendo as mãos para vocês, vocês deram as costas. E agora, por último, para vocês fecharem a tampa do caixão, vocês mataram o Filho de Deus, o qual ele mesmo ressuscitou e o colocou à destra. E vocês são culpados desse sangue. Os homens ficam irados. Levam ele para fora da cidade, pegam pedras e matam ele à pedrada. Antes dele morrer, ele contempla no céu, ele vê os céus abertos. Ele contempla Jesus. Ele olha para aqueles homens e diz: não cobre deles esse pecado de estar me matando. Eles não sabem o que fazem. Eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Lucas, ele consegue ver e ele registra as palavras de Estevão. Só que essas palavras é um eco de alguém. Quem disse essas palavras? Jesus. Então nós vamos ver algumas realidades do que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Essa história de Estevão está em Atos 6 e 7, que é a nossa sequência de ministração. Mas nós precisamos analisar algumas coisas. Uma pessoa cheia. Esse copo está cheio? O que tem dentro dele? E está cheio de quê? Não está cheio, tem água. Ele não está cheio. Tem mais espaço para enchê-lo. Ele tem água. Não significa que ele está cheio. Ele tem água. Se ele for até a boca, ele está cheio? A boca está cheia. Se cair uma gota nele, o que acontece com ele? Transborda. Amém? Mas por enquanto é um copo com água. Existe a água, é potável, posso bebê-la e a beberei já já. Mas não está transbordante. Precisamos analisar isso para a minha vida e para a sua vida. E já diga para o irmão que está do seu lado, antes que ele se sinta acusado, diga assim: o apóstolo só está pregando. Amém? Irmão José, eu estou com o espelho na minha frente e o que eu falo bate e volta aqui. Tem endereço? Tem. Todos nós. Amém? Ah, o apóstolo está pregando, com certeza é para mim. Você pode ter certeza que é para você. Mas é só para você? De maneira alguma. É para todos. E gostaria de verdade que a humanidade inteira ouvisse com muito amor essa mensagem. Amém? Queria que a igreja tivesse cheia como no domingo aqui. Até a porta cheia de gente. Queria que me convidasse muitas igrejas para me pregar essa palavra aqui. Aí eu sei que é uma vez só. Mas uma vez só de ter oportunidade de pregar essa verdade da palavra. Mas preste atenção numa coisa, Estevão era um anjo, no sentido ser angelical, ele é um mensageiro, que anjo é mensageiro. Mas ele é um ser angelical, ele desceu do céu, ou ele é um ser humano? Então já começa pelo seguinte ponto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que desceu do céu para a terra. É uma pessoa pecadora. E segundo diz a palavra, Romanos 3, do 9 ao 19, Paulo diz, e a gente já estudou sobre isso, que não há um justo sequer. Nem quem prega, nem quem ouve, não há um ser humano. É ser humano, até essas coisinhas bonitinhas, correndo para lá e para cá, só não tem consciência, mas é pecador. Fechado? Então nós não podemos olhar que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa perfeita. É por isso que eu tenho dificuldade, pastor, em ouvir pastores pregando como se eles fossem os perfeitos para poder dizer para as pessoas. Não é. Nós não somos perfeitos. A palavra de Deus corta a gente. Amém? Só que é interessante uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo. Quem trabalha na igreja, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Olha, eu tenho na igreja só trabalhadores aqui. Só pessoas que trabalham.
Diga para a pessoa ao seu lado, não é opcional. O que não é opcional, apóstolo? Você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não podemos somente tê-lo. Nós temos que ser transbordantes dele porque nós trabalhamos na igreja. É diferente. Ter e ser transbordante. Amém? E nós vamos ver que todas as pessoas que tomam a frente de trabalhos, todas as pessoas que estão exercendo suas funções, elas são capacitadas por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então é via de regra que todas as pessoas que trabalham, elas devem ser cheias do Espírito Santo. Até no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Josué ele era um homem cheio do Espírito Santo. Nós vemos que quando o Moisés ora por 70 homens, eles são cheios do Espírito Santo, eles são capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos muito no Novo Testamento, é definido direitinho que todas as pessoas, Paulo, Pedro, Tiago, todos os discípulos que saem evangelizar, o Filipe evangelista, Paulo, quando ele sai daquele momento de cegueira dele, quando Ananias ora por ele, ele é cheio do Espírito Santo. Pedro é cheio do Espírito Santo. Tudo nós vamos ver que pessoas que trabalham na igreja, pessoas que estão envolvidas no ministério, elas só são capacitadas se forem cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Após ser uma necessidade? Não é opcional. Jesus disse, quando eles estavam tudo lá em volta de Jesus, Jesus não tinha subido ainda, Jesus disse assim, vocês não começam nada. Porque a gente tem um negócio assim, né? Vamos fazer tal coisa. Não sei se já viu uma pessoa fazer isso. Vamos fazer tal coisa. Quando você está falando, a pessoa já sai fazendo. Ela nem compreendeu tudo. Sai fazendo. Jesus está dizendo, não. Eu enviei vocês para vocês serem testemunhos, meu. Eu enviei vocês para pregar o evangelho. Ide, pregar o evangelho. Mas calma. Não é para sair correndo. Não, o senhor mandou. O senhor mandou, já estou indo. Não, entenda o que eu mandei. Quem não aprendeu não deve ensinar. Calma. Se você não está capacitado, não vá. Não sai correndo, não. Calma, espera, que vocês precisam de uma coisa. Não precisa de mais nada, a gente já andou com o senhor, já viu tudo, está tudo certo, a gente já entendeu a mensagem, vamos lá falar. Calma. Vocês não podem ir na força de vocês. Vocês precisam de algo. Vocês não precisam de um poder. Vocês precisam do poder. Vocês precisam ser revestidos de poder. Eu já vos dei poder e autoridade. Vocês lembram que vocês saíram orando e pregando, os demônios se submeteram, vocês tiveram as suas experiências? Sim, Senhor, então estamos prontos. Não, vocês não estão prontos. Porque foi o momento que vocês foram usados. Agora vocês vão ser revestidos de uma maneira que vocês vão transbordar do meu Espírito. Aí vocês vão estar prontos. Mas como que a gente vai fazer isso então? Atos 1:8. Vai para Jerusalém, vai clamar, vai buscar, até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo, que há de descer sobre vocês. Aí então vocês estarão transbordantes, cheios do meu Espírito, para poder pregar o Evangelho. Eles não saem pregando, eles saem revestidos para pregar. É diferente. Atos 1:8 diz isso para nós. Mas apóstolo, todos têm o Espírito Santo. Bom, vamos pensar um pouquinho algumas características. Convencimento da nossa condição. É um trabalho do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que reconhecer a pessoa de Cristo como Senhor, ninguém reconhece por força humana. Só pode reconhecer se o Espírito Santo te convencer de que Jesus é o Senhor. O Espírito Santo agindo na gente diz, Jesus é o Senhor.
Só que Jesus também ensinou uma outra coisa, que não é o homem que acha, é o Espírito Santo que convence. João, capítulo 16, versículos 7 a 11, Jesus disse, ele, quando eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito, o Consolador. Mas ele vai vir com algumas características. Ele vai vir para convencer as pessoas dos seus pecados. Convencimento de pecado. É uma das ações do Espírito Santo. Ou seja, não é somente ele fazer a gente reconhecer que Jesus é o Senhor, mas ele fazer a gente reconhecer que Jesus é o Senhor e nós somos pecadores, indignos desse senhorio de Jesus. Ou seja, ele trabalha em nossa vida para nos convencer que Jesus é santo, que Jesus é o Senhor, que nós somos pecadores. Amém? Fechado? Indignos. Só que isso gera em nós uma busca por Deus. Amém? Tudo isso é um trabalho que não é a gente que decide. É o Espírito Santo que age em nós. Amém? Olha que interessante. Jesus soprou sobre eles o Espírito. Mas eles ainda não estavam revestidos em Atos 2. Mas eles já tinham o Espírito. A ação do Espírito Santo, embora já não tinha feito morada ainda, porque Jesus não tinha subido definitivamente. Agora o Espírito Santo viria para fazer morada neles. Residência fixa. Então, algumas características para a gente falar de uma pessoa que está com um copo limpo e tem o Espírito Santo. Eu não estou falando de transbordar, estou falando de ter. Por exemplo, fiz alguns pontinhos só para a gente pensar. 1 João 3,9 diz que o que é nascido de Deus não permanece no pecado. Só que, se a gente fosse trabalhar isso aqui, a gente ia trabalhar o que é pecado, porque a gente pensa em pecado cabeludo. O Espírito Santo nos convenceria dos nossos pecados. Então, quando uma pessoa deixa de amar e perdoar a outra, ela está pecando ou não está? Não? Ou está? E o Espírito Santo vai dizer para ela, você está pecando. Mas não é aquele pecado de cabeludo que a gente está dizendo, não, mas é pecado que está dizendo que você deveria amar e perdoar o seu irmão. Senão isso vai trazer problema no seu relacionamento com Deus. E se você não fizer isso, você não recebe o seu perdão diante de Deus. O Espírito Santo está dizendo para a pessoa. Está dando para entender? A pessoa, não vou fazer isso. Eu vou permanecer aqui. Então ela vai permanecer no seu pecado. É o ladrão dizer assim, tá bom, não deveria roubar, mas eu vou permanecer roubando. Quem está entendendo? Então a gente pensa em coisa cabeluda que a gente deveria largar. Só que o Espírito Santo está dizendo o quê? Todas as coisas que sujam o copo devem ser limpadas. Imagine só, eu encontrei um ratinho morto dentro desse copo aqui. Vocês acreditam nisso? E eu fiquei sabendo que os diáconos não lavaram. Quer beber água? Topa? Alguém topa beber água? Ninguém quer. Então como que... Mas a água é limpa, está geladinha, acabou de colocar. Compramos um galão de água, está geladinha, filtradinha, bonitinha, toma aí. Não, ela está impura. Está dando para entender? Então preciso limpar o copo e colocar uma água limpa para poder beber. Nós somos o copo. O Espírito Santo é a água. Um copo sujo com água limpa, dá liga? Não dá liga. Limpa-se o copo, coloca-se a água. Limpa-se o pote, coloca-se o Espírito Santo. Está dando para entender? Então, como que é a sequência da nossa história? Pecadores, nas mãos de um Deus irado, perdoados na cruz de Cristo, entendi, Jesus é santo, é Senhor, eu sou pecador, me arrependo dos meus pecados, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, agora, porque Jesus subiu e intercede por nós diante do Pai, o Espírito Santo vem sobre nós e em nós faz morada. Nascemos da vontade de Deus, agora já não andamos mais segundo a nossa vontade, agora andamos segundo a vontade de Deus. Ponto. O pecador, nós deixamos de ser? Não.
mas nós não permanecemos mais no pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, nós abandonamos o pecado e buscamos a santidade. Ponto. Isso é uma pessoa que é casa, é morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Ah, mas a pessoa que tem o Espírito Santo é aquela que diz, Senhor, o Senhor é meu Deus, vem no culto e adora e faz e acontece, não sei o quê. É isso que é a pessoa cheia do Espírito Santo? Que chora, que roda, que fica de joelho, que negócio todo exterior? Esse tipo de gente vai existir. Espero que eu não seja um desses. Espero que você também não seja um desses. Mas diz a palavra que lá no grande dia chegarão e dirão, mas Senhor, eu preguei a tua palavra. Lembra aquela terça-feira que eu estava pregando cristianismo com propósito? Eu preguei tua palavra, Senhor. Outros dirão, assim, eu toquei, eu estava tocando os instrumentos aqui, eu estava cantando, eu estava na igreja lá, Senhor. Aí diz assim, eu nunca tive parte com você. E você nunca teve aliança comigo. Aparta de mim. Eu não conheço você. Mas nós profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, é uma realidade. Ele falou assim, afastai de mim vocês que não obedecem à palavra. Obediência. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é obediente à palavra de Deus. Amém? A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não permanece no pecado. Não significa que ela não peca, ela não permanece no pecado. Ela é constrangida pelo pecado, o Espírito Santo a convence e ela abandona. Amém? E essa pessoa também, que é casa do Espírito, ela tem o entendimento que ela é separada do mundo. Então ela busca a santidade, ou seja, ela se consagra, ela se torna sagrada. Sagrado é separado, santo, para algo. Amém? Consagrado a Deus, consagrado a Deus, é separado para Deus. A gente não canta aquele louvor consagração? A minha vida eu consagro nas tuas mãos, meu Senhor. Ou seja, você já não é mais de ninguém. Você não tem mais dono nenhum. Você não é do mundo, você não é mais de ninguém. Você é de Jesus. Ponto. Propriedade exclusiva. O teu corpo é de quem? Jesus. Isso é muito sério. Você anda, pensa, veste como Jesus aprova. Não como a moda diz e não como você pensa. Porque você já não é mais seu. Você é de Cristo. Ele é o teu dono. E tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Vê como que é muito mais forte o significado de ter um dono. É o cultuar. A gente vive numa geração de cultuação do corpo, não é? Mas se a gente entregou o nosso corpo a Cristo, é para a glória de Cristo. Amém? Olha que interessante outras coisas. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, é gerado nela sede pelas coisas de Deus. Amém? Outra coisa que é interessante também é que uma pessoa cheia, que tem o Espírito Santo, não é nem o cheio, mas que tem o Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Gálatas, capítulo número 5, versículo 22, e, na verdade, 16 em diante, que vai falar de como ser influenciado pelo Espírito, ser influenciado pela carne e o que é o fruto do Espírito. Uma pessoa que nasceu de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, é uma pessoa que tem uma meta. E a meta dela é que nela seja gerado o fruto do Espírito. Tudo. Aqueles gomos da mexerica, né? Paz, longanimidade, bondade, temperança, tudo fruto do Espírito. Mas uma coisa, imagine a mexerica que tem todos esses gomos, mas tem uma coisa que envolve. O que é que protege todos esses gomos? Não é a casca? Não é assim na fruta? O que é que protege, o que é que envolve todos esses dons? O amor. Por quê? Se não tiver amor, nada disso faz sentido.
Só que isso não é um fruto da carne, é um fruto da ação do Espírito Santo em nós. Amém? Isso é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Mas o que a gente quer chegar é como nós devemos ser revestidos e cheios, transbordantes do Espírito Santo de Deus. É só uma evolução, nada disso sai. Esses são os quesitos básicos. Agora, o que vai acontecer na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é a nossa proposta, é o meu desejo, e eu tenho certeza que é o desejo de mais pessoas. Amém? Ser cheio do Espírito Santo. Mas uma coisa muito interessante que nós vamos ver em todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo. Eu fiz questão de colocar esses pontos básicos numa pessoa que tem o Espírito Santo na vida dela. Ela é templo do Espírito Santo, para que nós possamos entender o que é uma pessoa cheia, transbordante do Espírito Santo. E aí eu tenho que mostrar para você. Amém? Diga assim: ser cheio traz resultados. Tudo isso que eu falei já é um bom resultado, sim ou não? Uma vida de santidade, fazer as coisas corretas, a vida consagrada a Deus, aleluia, isso é bênção, sim ou não? Vai trazer resultado ao nosso redor, maravilha. Agora tem uma característica, que a pessoa vai ser transbordante. Ela vai ter isso, transbordando na vida dela. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Todas as características que nós vamos ver nesses grandes homens cheios do Espírito Santo é que eles têm uma coisa, que se chama ousadia. Ousadia. Eles não são covardes, eles são ousados. Eles não são para trás, pelo contrário, eles não fogem, eles vão para cima. Não existe palavra de desistência para eles, porque eles são cheios do Espírito Santo. Não existe palavra para eles que fazem eles parar. Não existe prisão, não existe governo, não existe morte, não existe nada que pode tirar eles do foco, porque eles são ousados. Você pode me matar, não importa. Eu não vou deixar de pregar a palavra para você. Eu vou falar a verdade do reino de Deus. Eles são bem naquela figura de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se vocês não adorarem a imagem que eu levantei, certamente eu jogo vocês dentro dessa fogueira. E ela está mais quente do que para os outros. Está especialzinha para vocês. Ele diz assim: se você quer jogar a gente, o problema é teu. Se a gente vai morrer queimado, já não é com você nem comigo. É um problema de Deus. Se Ele quiser que a gente morre torrado, a gente morre torrado. Mas não negamos a nossa fé. Não adoraremos outro Deus. Pode jogar. Eu falo, então já que é assim, aquece o negócio que a gente vai fritar você. Diz a Bíblia que eles foram jogados. Eles não tinham garantia nenhuma de que iam sair ilesos. Mas diz a palavra que Deus ali decidiu se mostrar. Não para Sadraque, Mesaque e Abednego. É aí que está. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus não precisa se revelar para os servos dele. A gente quer que Deus, muitas vezes, nas coisas que a gente faz, que Deus se revele para mostrar que Ele é com a gente. Não. Deus não mostrou para Sadraque, Mesaque e Abednego que estava com ele, porque eles já tinham certeza disso. Isso se chama fé. Eles já tinham a certeza de que Deus estava com eles, mesmo que eles morressem torrados. Porque eles entendiam que servir a Deus e fazer a vontade de Deus, não adorar outro Deus, já é vida com Deus. Eles não precisavam da garantia de que eles iam sair ilesos de lá. Então, por que Deus livrou eles? Por causa deles? Não. Para mostrar para Nabucodonosor que Deus é Deus e é Ele que manda. Quando Deus alimenta uma multidão, não é por causa do profeta, é por causa da multidão. Quando Deus honra o José, é para cuidar da multidão, não é por causa de José. Está dando para entender? Então, muitas vezes nós aprendemos hoje, né? Aprendido muitas vezes de uma maneira errônea, que Deus faz as coisas por causa da gente. Não, Deus faz através de nós por causa de outros. Porque as mesmas pessoas que um dia foram presas e foram libertas foram as mesmas pessoas que um dia foram presas e mortas. Por quê? Atendi o propósito de Deus.
Atendi o propósito de Deus de tirar da prisão, como atendi o propósito de Deus de estar na prisão. E para eles não fazia diferença. Se vivo, vivo para Deus. Se morro, morro para Deus. De qualquer jeito eu sou de Deus, estou nas mãos de Deus. Você não tem poder sobre mim, parede branqueada. Era assim que Paulo agia. Ninguém tem poder sobre nós aqui. Nós estamos em uma instância maior. Quem tem poder sobre nós é o céu. É a Ele que nós tememos. Nós tememos a Deus, que pode mandar a gente para o inferno ou pode mandar a gente para o céu. Você não tem poder nenhum. Você pode me matar, mas você não tira a minha vida. Nossa, mas quem me matou? Tirou a vida. Não, na terra, mortos já estamos. Mortos para o mundo e vivos para Deus. A gente não conjugou isso ainda. A gente está querendo que Deus nos abençoe e faça a gente viver no mundo. E Deus está dizendo, não, morra para o mundo e viva para mim. Quem está entendendo? Olha só. O que faz uma pessoa ter ousadia? É consciência. Qual é a maior segurança numa palestra? O seu conhecimento. Quando você tem consciência de quem você é. Você é bom no que você faz? Você é bom? É bom. É o bom vendedor? É o bom policial? É o bom empresário? É o bom? Você manja mesmo do que você faz? Não, eu sou bom no que faço. Eu tenho uma consciência. Eu sei entrar, eu sei sair, eu sei como faz isso, sei como faz aquilo. Ou seja, eu tenho segurança. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Se você não tem conhecimento daquilo que você está falando, você não tem segurança. Você titubeia. Essa ousadia vem de uma consciência de quem eles são. E quem eles são? Paulo, ele justamente faz essa oração. É isso que ele está querendo dizer para as pessoas. O livro de Efésios, que a gente sempre comenta, né, da batalha espiritual, você nunca vai ter pleno conhecimento do que é a batalha espiritual de Efésios 6:10, se você não entender 1, 2, 3, 4 e 5. Por quê? Porque você não tem uma mente espiritual, você não sabe o que é ser igreja, você não sabe quem você é, você não sabe, eu sei, mas por que você não se porta como tal, que você sabe quem você é? Não resolve. Estou numa batalha espiritual, estou revestido, está nada, não está, porque não tem consciência de quem é, igreja do Senhor Jesus Cristo. Não sabe nem a altura, nem a profundidade, nem a largura do seu ministério. Você não sabe da sua responsabilidade como representante de Deus na terra. Porque se tiver, sabe da postura que deve ter. Quem está entendendo? Nossa, apóstolo. Não, eu sou eleito, aleluia, e tal. E qual responsabilidade que você tem? Efésios capítulo 3, versículo 9 ao 19, leia. Paulo está dizendo, eu quero muito que vocês tenham entendimento, só que ele está escrevendo para uma igreja que está no centro da adoração, onde tem um templo da grande deusa Diana, e eles estão olhando e falando assim, ela é poderosa, e ele está dizendo, não, poderosos são vocês. Eles não têm poder sobre vocês. A palavra de Deus nos ensina, em Atos que a gente vai passar por lá, que Paulo vai para Éfeso. Quando ele chega lá, ele faz um alvoroço. Ele mostra, eu tenho autoridade, eu sou autoridade. Eu cheguei com uma autoridade espiritual aqui. Queimam livros, pessoas se convertem, porque eu tenho consciência. Eu chego com ousadia, porque eu tenho uma palavra de Deus para esse lugar. Eu tenho o Espírito Santo, eu sou ousado, eu vou pregar. Me leva para Areópago, eu falo. Por quê? Porque não sou eu que vou falar. É o Espírito Santo que vai falar através de mim. Pode me mandar que eu vou. Às vezes você fala, uma pessoa vai pregar. Pregar, mas é para os crentes, irmão. Mas meu Deus do céu. Como que nós temos consciência da nossa ousadia? Como que nós temos consciência da nossa responsabilidade? Uma responsabilidade de ministrar louvor, uma responsabilidade de ministrar a palavra, uma responsabilidade em ser um diácono, em ser um adorador, em ser um servo do Senhor na casa de Deus. É uma grande responsabilidade. E, de verdade, nem todos têm essa consciência. Faz isso daí mesmo. Faz isso aí.
Para quê? Muda isso aí, ó. Só um pouquinho de gente. Quando tiver mais gente, a gente fala de uma coisa mais legal. Eles não, ele falou, não vou mudar. Eu não vou mudar o que o Espírito Santo me colocou como autoridade. Eu vou pregar a palavra. Eu vou pregar a verdade. Eu vou dar consciência espiritual. E Paulo, às vezes as pessoas, já vi igrejas que fazem campanha, por essa causa me coloco de joelho. Olha, tá vendo, Paulo? Entenda o que Paulo está falando. Ele está dizendo, eu me coloco de joelho para que vocês entendam quem vocês são. Vocês são a autoridade espiritual nessa terra. Vocês são muito mais do que vocês estão vendo. Por isso que eles chegam e falam, no demais, tipo assim, irmão, o que eu tinha que falar, já falei. Mas, só para a gente fazer uma ilustração, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Só cerejinha do bolo. Mas a estrutura que cura o soldado, 1, 2, 3, 4, 5. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 8. Quem é inteligente notou, quem quer aprender anotou. Então só vou citar, a Bíblia diz que quando Pedro foi levado na presença do Sinédrio, diz a palavra que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Olha só. Ou seja, por ter essa consciência espiritual, a pessoa se torna agressiva, não passiva. Agressivo não é dando soco nos outros, não, irmão. Não é isso que eu estou dizendo, não. É agressivo de ir para cima, acreditar naquilo que está fazendo. Eu acredito em quem eu sou, eu acredito no poder da cruz, eu acredito no meu chamado, eu acredito no que Deus colocou nas minhas mãos. Eu vou para cima e faço acontecer. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela não só tem, ela tem transbordando na vida dela. É diferente. Ela não só tem, mas ela tem transbordando do Espírito. Amém? Atos 5, 28 ao 32. Deixa eu ler isso para você. Atos 5. 28 ao 32. Diz assim, ó. Dizendo, olha só. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. E vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem, Jesus. Olha que interessante a resposta. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram sim, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos suas testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus nos deu e deu a todos aqueles que o obedecem. O Espírito Santo foi dado a todos aqueles que obedecem a Deus. Espírito de ousadia. Não de medo, não de covardia, mas agressivo. Na nossa linguagem de hoje, vai para cima. Tem medo não. Vamos embora. Vamos derrubar esse leão? Vamos. Ah, mas olha o tamanho do gigante. Olha o tamanho do leão. Não. Cheio do Espírito Santo. Não uma igreja para trás, é uma igreja para frente. As portas do inferno não prevalecerão. Somos nós que vamos até lá. Não é a porta que vem até nós. A gente vai e enfia o pé na porta. E ela não prevalece contra a igreja do Senhor. Amém? É palavra do nosso Senhor para nós. Ousadia. Ser ousado. De ir para cima. Agressivo. Ser agressivo no seu ministério. Ser agressivo naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se é para orar, não vamos orar de qualquer jeito, não. Vamos orar para arrebentar. Se é para ser diácono, você é diácono de arrebentar. Vamos fazer a coisa acontecer. Vamos ser pastor, vamos ser apóstolo de arrebentar. Vamos ser grandemente usados para ver qual o poder de Deus na nossa vida. Vamos para cima. Isso é ser ousado, agressivo. Eu quero essa ousadia na minha vida, amém?
Outra coisa que nós vamos ver, característica, Atos 6:10, sabedoria para falar do Evangelho. Se não me engano, Tiago 1:5, 1 e 15 diz: se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus, peça porém com fé, não como alguém que duvida, semelhante à onda do mar, que nunca vai receber alguma coisa de Deus. Peça com fé quem não tem sabedoria, para que Deus dê sabedoria, porque Ele dá a todo o que pede. Amém? Mas olha que interessante, já que a gente está falando de um homem cheio do Espírito Santo, que é o Estevão, ele tem sabedoria para falar do Evangelho, e por ele estar falando do Evangelho, as pessoas ficam iradas com ele e querem matá-lo, porque ele está falando do Evangelho. Só que é interessante algumas ações que ele tem, principalmente no finalzinho do capítulo 7, versículos 59 e 60. Quando ele está sendo apedrejado, ele vê os céus abertos, ele começa a repetir uma frase de alguém muito importante para ele. Sabe o que ele está dizendo? Como é honroso padecer por causa do Evangelho. Eu estou me sentindo igual a Cristo. Quando a igreja ora, depois que começa a perseguição, o que eles dizem? Assim como perseguiram Cristo e os profetas, estão perseguindo a gente. Rapaz, que honra! Estamos sendo discípulos de Cristo, estamos padecendo pela verdade do Evangelho. Às vezes a igreja de hoje não consegue padecer por causa de uma fofoca, não consegue padecer porque o irmão olhou torto para o outro, porque o líder chamou a atenção, porque a gente falou isso, porque a gente falou aquilo, vou embora. Não está pronta uma igreja bebê, uma igreja infantil, que não vai chegar a lugar algum, não cresce. Tudo bebê e doente. Quem está entendendo, diga misericórdia. Eles queriam ser cópia de Cristo. E ser cópia de Cristo, a gente tem que entrar em Mateus 10, 16 ao 39. É característica. Se chamaram Cristo, o Filho de Deus, de Beelzebul, vão falar o que é de ser. Outra coisa, libera perdão com facilidade. Gente, às vezes as pessoas falaram mal da gente. As pessoas não querem que morra. Falam mal de mim. Gente, o cara está morrendo apedrejado. E está dizendo, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles têm a visão fechada. Eles já têm outros pecados. Não coloque mais esse na conta deles, porque da minha parte está perdoado. Mas ele está morrendo por causa disso. Os caras têm ciência ou não têm ciência do que está fazendo? Matando o cara. Mas o que ele tem uma visão espiritual diz assim, eles são cegos. Espiritualmente eles não conseguem ver, irmã Maria. Aquela pessoa está falando mal, aquela pessoa está se levantando contra, mas ela é cega. Eu sou espiritual. Eu tenho visão de tudo. E eu sei discernir as ações do diabo. Como a palavra de Deus diz, aquele que é carnal, que tem a mente carnal, não entende nada. Mas aquele que é espiritual, discerne bem todas as coisas. Por quê? Porque tem uma visão mais ampla. Porque ele tem uma mente diferente. A mente dele é a mente parecida com a de quem? 1 Coríntios 2,16. Mente de Cristo. Uma mente que consegue ver, entender coisas que pessoas não conseguem. Uma mente que encara as coisas de uma maneira diferente que as outras pessoas encaram. Ou seja, a mente tem poder. Amém? Amém? É a parte do seu corpo que coordena tudo, gente. Manda tudo. Está na mente. Uma mente transformada muda toda a sua vida. Esse é o grande problema. Estamos na igreja, nos tornamos prosélitos, mas não cristãos. O que é o proselitismo? Você deixa de estar num lugar e vai para outro e adota costumes diferentes. Ponto. Não significa que você realmente teve um encontro que transformou a sua vida. Não é transformar o lugar que você vai, é transformar você de dentro para fora. Quem está entendendo? Uma nova mente, a mente de Cristo. Isaías 40, do 28 ao 31, ele faz a pergunta: vocês não ouviram que o Criador não se cansa, não se fadiga? Nele não há variação? Os jovens se cansam,
As pessoas perdem sua força, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. A gente tem que fechar com chave de ouro para depois de tomar a ceia. Como é que é a mente de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Paulo é um homem cheio do Espírito Santo. E ele coroa essa mensagem com Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Vai abrindo aí, por favor. Romanos 8. Eu falo que a gente prega e vai citar Romanos direto. Oito, 31. Ó, eu fiz questão de mostrar para você que eu não estou aqui querendo julgar quem tem e quem não tem. Só estou dizendo características de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo desistem? É? Desiste ou não? Não! Se cansam, mas não param, porque o Senhor renova as suas forças. Pessoa cheia do Espírito Santo abre mão daquilo que Deus colocou em suas mãos? Não. Por quê? É cheio do Espírito Santo. Abre mão por causa de luta? Não. Abre mão por causa de cadeias? Não. Nada pode mexer na vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela fica assim, ó. Ela tem. Mas ela não está transbordante. Paulo, ele diz que ao invés de nós nos embriagarmos com o vinho da contenda, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, seja transbordante da presença do Espírito Santo de Deus. Como que é a cabeça de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Eu quero estar cheio. Eu estou pedindo para o Senhor, hoje o final da minha tarde foi falando, Senhor, perdoa. Eu quero ser transbordante. Eu quero ser esse cara aí, ó. Eu quero ser essa pessoa cheia do Espírito Santo. E eu falei para o Senhor, Senhor, que essa ceia marque a minha vida para que eu seja transbordante todos os dias da minha vida. E ser transbordante não é aquele que está trabalhando na igreja somente. É ser transbordante em todas as áreas da minha vida, da presença do Espírito Santo. A Elaine vai ficar apaixonada por mim, ficar louca por mim. Eu cheio do Espírito Santo? Careca feia, esquisito, ela já ama, imagine cheio do Espírito Santo, transbordante. Não é? Se vocês me amam do jeito que eu sou, imagine transbordante do Espírito Santo. Aí você vai dizer, isso é aposta demais, rapaz. Eu não arriscar por nada, vou estar do lado dele, que eu quero viver do lado desse homem cheio, transbordante do Espírito Santo. Amém? Porque tem muitas características que a gente poderia trabalhar, e eu quero todas elas. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então eu sou chamado, então eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser transbordante, eu quero não desistir. Eu quero olhar para Cristo, olhar para a cruz e dizer, Senhor, eu não vou abrir mão. Porque Ele mesmo disse, aquele que abrir mão de mim não é digno de mim. Aquele que abrir mão de mim por causa de família, por causa de filho, por causa de trabalho, por causa de perseguições, não é digno de mim. Não sou eu que disse. Eu sou candidato. Eu pergunto hoje para Jesus, com o joelho tremendo, Senhor, me aceita como seu discípulo. Me aceita. Porque nós precisamos ser aceitos. E Jesus, ele não baixou a régua. Quando os discípulos falaram, a pregação está demais. Você já acha que é demais uma pregação assim? Imagina que Jesus falava. Aí Pedro chama Jesus de canto e fala assim, Jesus, desse jeito a igreja não vai virar, não. Desse jeito a igreja não vai para frente, Jesus. A galera está indo embora. O pessoal está indo embora. Aí Jesus fala assim, é mesmo, né? O ministério não vai crescer. Ô jovem rico, volta aqui. Não foi bem isso que você entendeu. Você entendeu errado, fica aqui com a gente.
Não, gente, vocês não estão entendendo a minha mensagem. Esse negócio de dizer que vocês têm que ter parte no meu corpo, beber do meu sangue, vocês não estão entendendo, não. Vocês não entenderam direito. Ele não disse isso. O sarrafo com abaixo, ele aumenta mais ainda. E ele diz, quereis vós me deixar? Se Jesus pergunta isso para os discípulos, quando eles saíram do mar, com o primeiro milagre, que eles pegam aquela rede cheia, eles não iam para frente. Porque logo no milagre que Jesus faz, o que Pedro diz? Afasta-te de mim, porque você é um homem santo e eu sou pecador. Jesus fala assim, querido, mas vem cá. Sarrafo é aqui, você tem que morrer por mim. Eu não estou querendo por causa da santidade do Senhor, quanto mais morrer. Não vai dar para ir nessa pegada aqui. Aí Jesus foi mostrar o sarrafo quando eles já eram mais maduros. Quereis vós me deixar? E Pedrão fala assim, não tem saída, Jesus. Para onde eu vou, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não tenho para onde ir. Qual é a mente de uma pessoa? Vamos ler? E a gente finaliza para a gente tomar a ceia. Vamos tomar a ceia hoje, gente? Amém? Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas que esse apóstolo está falando aí? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? É um cara com propriedade que escreveu, né? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ponto. Indesistível. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é indesistível. O apóstolo está querendo dizer que quando uma pessoa está desistindo, é porque ela não está cheia. É. Nossa, apóstolo, é muito forte. É muito forte. Mas é uma realidade. Eu não estou duvidando que uma pessoa tenha o Espírito Santo. Só que a pessoa não está dando ouvido para o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo dizia assim, Fátima? Desiste mesmo, viu? Que consolo que ele traria. Se o Espírito Santo dissesse, você é pecador mesmo, fala, desiste. Se o Espírito Santo disser para mim, Adilson, desiste, você é pecador mesmo, ainda não devia nem ter começado. Porque o único que muda a minha condição diante de Deus é Jesus Cristo. E o único que me conforta e que me envia é o Espírito Santo. Ele me capacita, ele está sobre mim por causa de Cristo, e eu não tenho motivos para desistir. Eu não tenho motivos para abrir mão. Por quê? Jesus não abriu mão. E eu copio ele, e eu não posso abrir mão. Nossa, apóstolo, o que o senhor está falando, se um dia o senhor abrir mão, essa palavra será contra você. Com certeza, ela não é minha, ela é de Deus. Se um dia eu abrir mão, que Deus me fortaleça para nunca fazer isso. Mas o dia que eu abrir mão, em nome de Jesus, que não aconteça, é porque eu não estou cheio do Espírito Santo. Posso ter, mas não estou cheio. Está dando para entender? Cheios do Espírito Santo de Deus. Uma mente transformada.
tem muitas lutas, tem muitas dificuldades. Não importa. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Já vencemos. Já vencemos com Cristo. Nós não venceremos. Já vencemos. Porque Ele venceu e nós vencemos. Ele vive, nós viveremos. Nem a morte tem poder sobre nós. Se coloca de pé em nome de Jesus. Espero que tenha edificado a tua vida. Me esforcei ao máximo que eu pude para tentar mostrar para vocês em alguns tópicos que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sabe o que Jesus disse para mim através da palavra no finalzinho de todos os meus pensamentos, pastor? Que o frutinho só vai vir se eu estiver ligado nele. Sem mim, nada podeis fazer. Nada disso será possível sozinho. A gente não vai conseguir. Nós precisamos estar ligados a Cristo. Então nós precisamos orar mais e pedir, Espírito Santo, me ajuda, me enche. Eu tenho certeza que muitas das orações desses homens, como Jesus orou, eu não vou desistir. Não significa que eu não estou sentindo o peso da minha responsabilidade. Eu quero convidar você a orar a Deus e através dessa ceia que nós tomaremos agora, você diga, Espírito Santo, eu não vou desistir porque eu sei que eu vou ser cheio, eu vou ser transbordante.